Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado. Hoje é dia 30 de julho, se aproximando do fechamento do mês, mas vamos aí para mais uma atualização no dia de hoje, 30 de julho, terça-feira, com muita movimentações aí interessante, porém para o nosso Bovespa um pouco negativo, dado que ontem e hoje foi um viés mais negativo para as ações, beleza? Deixando o convite para que você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, até para não perder nenhum conteúdo. E a maneira que você consegue ajudar o meu trabalho desse lado é deixando um like no vídeo, beleza, pessoal? Então, clica no joinha aí embaixo, a maneira que vocês conseguem ajudar o YouTube entregar esse conteúdo também para mais pessoas, beleza? Dito isso, já indo direto para o gráfico. E Bovespa, tá, pessoal? Chega a dar sono, né? Deixou uma barra sexta-feira compradora, ontem e hoje meio mequetrefe, né? Volume baixo. Hoje mais uma queda de 0,5%, né? E vejo dois contextos possíveis, tá? Se a gente tem um fechamento abaixo desse fundo, que fica no 125,600, isso, 125,600, caracteriza-se um pivôzinho de baixa, né? Porque a gente tem uma movimentação de baixa de correção, uma tentativa de ganhar força para ir testar topo, que deixou um topo nessa região que por enquanto é um topo mais baixo. Se ele vem e fecha abaixo do 125,600, aí a possibilidade dele fazer aquela correção mais ampla dessa perna inteira de alta, que seria de fato mirar aqui os 124 mil pontos. E aí depois, quem sabe, formar um fundo aqui nessa região e ser a correção mais ampla que a gente havia comentado, que seria essa movimentação de alta, uma correção ampla e possibilidade de formação de fundo no 124. Porém, é mais futurologia isso. Tá? A questão de vai formar o fundo aqui no 124, nem eu e nem ninguém sabe. Tá? É só um mapeamento do que pode acontecer e não que vai acontecer. Tá? Que é dois contextos, fechando abaixo do 125,600, possibilidade de vir revisitar os 124 mil pontos. Agora, se ele rompe o 127,700, possibilidade de voltar a testar topo principal no 130. Tá? Por enquanto ainda aqui bem fraco, tá? Mas tem as médias, né? Se a gente colocar aqui as médias, olha, preço próximo, principalmente das três médias móveis aqui, antecede a movimentação um pouco mais direcional, dado que, né, elas ficam comprimindo ali força do preço, ok? Dado esse contexto, vamos dar uma olhada aqui antes, deixa eu ver o OBV. O OBV do Ibovespa ele já perdeu o fundo, né? Então poderia me ver revisitar, que eu gosto de utilizar aqui no OBV também, a média móvel de 50 aritmética, tá? Para entender a força predominante aí, de curto e médio prazo. Tá? Poderia vir revisitar aqui, então não seria nada fora do normal, ainda né, uma correção do Ibovespa aqui para os 124 mil pontos. Tá? Dito todo esse contexto, olhando para o dólar, ainda vejo aqui uma correção. Tá? O dólar que ainda segue tendência de alta nítida e clara, né? Não tem requisitos de dúvidas aqui. Pode ser só uma bandeirinha, né? Pode estar aqui formando uma correção, um rompimento da máxima que ele aciona a possibilidade de continuar esse movimento, mas o pivô mesmo só acima dos 5.715, tá? E abre possibilidade de buscar os 5.900, ok? O dólar também é uma volatilidade bem fraca no dia de hoje, 0,02 positivo, básico, básico não, próximo do fechamento aí, próximo de 0 a 0 na verdade, tá? Voltando lá fora, que a gente comentou ontem, do S&P, olha lá como que aconteceu, né? A gente comentou que poderia dar venda na perda da mínima, mas o pivô só fechando abaixo dos 5.380. Né, já acionou a venda, teve bastante volume vendedor, não só nessa barra, mas uma sequência dessa movimentação de baixa com volume vendedor. Eu entendo com a pressão vendedora maior no momento para o S&P. Tá? Agora aqui a gente, deixa eu só acertar aqui, pronto. No fundo, né? Então rompendo e fechando abaixo dos 5.390, ele aciona o pivô de baixa, que sugere a possibilidade de voltar a testar esse fundo lá nos 5.260, tá? E aí confirma um pivô de baixa no S&P. Vamos ver onde tá as médias. E um pivô bem alinhado com as médias, tá? Então bastante cuidado aí no S&P 500, tá? Já o Dow Jones ainda segue
um movimento de alta no curto prazo, né, para acionar um pivô só nos 41.259, por enquanto está aqui engatinhando ainda, né? O movimento principal só lá em cima, acima dos 41.200. O índice da Nasdaq, a gente também comentou da possibilidade de venda, ó, seria aquele contexto de correção que eu sempre comento com vocês, principalmente nas ações aqui brasileiras. Perdeu a mínima da barra que voltou a testar antigo ponto de suporte, agora como resistência, né? E a venda principal é fechando aqui abaixo dos 17 mil pontos. Por se tratar de um número redondo, 17 bola bola, tem a questão do suporte psicológico, tá? Mas abaixo dos 17 mil pontos, próximo suporte relevante, os 16.500, tá? Vamos ver se ele está alinhado com as médias, mas com a média móvel de 50 aqui nesse caso, né? Mas o viés pro índice da Nasdaq, que são com as empresas de tecnologia, já está um pouco mais negativa. Fazem 2 semanas desde que ele quebrou esse canal de alta. Vale lembrar que essa semana e a semana que vem tem os balanços das empresas, não só aqui do Brasil, mas das empresas lá dos Estados Unidos, tá? Então vai ter bastante volatilidade, principalmente nas empresas de tecnologia, tá? Porque elas são as empresas que acabaram subindo bastante. Então qualquer coisa que venha fora do eixo nos resultados pode trazer bastante volatilidade não só para as ações, mas também para os índices em que essas ações estão encaixadas, dado que essas empresas têm bastante peso nos índices, tá bom? O petróleo que a gente comentou está se aproximando do nosso alvo do suporte lá embaixo do 77, que seria ele devolver toda essa movimentação de alta, né? Ontem, depois do vídeo, ele chegou, deu uma puxadona para baixo, olha, já se aproximou lá do suporte do 77, tá? E ainda assim, afastado da média móvel, né, de 20 períodos, não seria nada fora do normal ele também fazer uma correção um pouco mais para cima, ficar enroscado, né, que seria uma acumulaçãozinha aqui. Mas de fato, viés mais negativo, suporte mais próximo 77. DXY tentou acionar o pivô ontem, não conseguiu, né? Tá brigando aqui, olha, uma região brigada ainda nessa região. Acima, vejo a possibilidade do 105 e para baixo tem suporte no 104, tá? Por enquanto, congestão em fundo. Outra coisa que eu ia perguntar, tá, pessoal? Vocês querem que eu comece a fazer análise de ouro, do gás e da prata? Tá? Se puderem deixar um feedback aí também, eu começo a fazer análise aqui para vocês, tanto do ouro quanto da prata e também do gás, ok? Dando uma olhada aqui no ouro, ele segue uma tendência de alta no curto e no médio prazo, tá? Passando por um processo de acumulação em topo, né? Acumulação em topo, mas ainda com bastante força compradora, dado que é uma acumulação em topo. Né? Se eu tiro aqui um pouco o zoom, a gente vê claramente uma forte tendência de alta. Então o ouro geralmente ele é um ativo que ele entrega uma movimentação direcional e depois fica um período em acumulação, tá? Em congestão. Assim como a gente viu aqui embaixo, olha. Né? Ele teve aqui um canalzinho de baixa, fez uma movimentação ampla de alta, passou todo esse período aqui, olha, em congestão. Depois fez mais uma movimentação de alta, mais um período de congestão, depois entregou mais uma perna de alta e agora passando por esse processo de congestão novamente, mas dentro de um contexto de alta principal, tá? O pivô, que seria do movimento principal, o ouro precisa romper e fechar aqui acima dos 2.485, tá? Mas já está um viés aqui mais de alta, possibilidade de formar um fundo aqui ascendente, próximo das médias também, então tá bem interessante o gráfico do ouro por enquanto, tá? Olha, pode traçar aqui um suporte, um suporte inclinado aqui nessa região, possibilidade do ouro aí e testar topo nos 2.484, tá? O gás fez uma forte correção, agora está deixando um fundo aqui, né? Não pode perder esse fundo, se perder esse fundo, expectativa a seguir a tendência de baixa no curto prazo, dada essa movimentação anterior, que é uma movimentação de baixa, né? E aí, fundo principal abaixo dessas regiões seria aqui uma zona de suporte, olha. No 1,63, tá? Isso aqui é o futuro do gás, tá, pessoal? É o gráfico futuro.
A prata também segue aqui dentro de um contexto altista, né, a forte movimentação de alta, trabalhando num processo de correção ainda em topo, tá? Passando aqui por essa questão de um processo de correção, tá? Próximo à zona de suporte principal, lá na região dos 26 dólares, tá? No curto prazo agora um pouco mais negativa, dado que perdeu esse fundo principal. Cara, eu tenho uma dificuldade para deixar isso aqui em linha reta. Então, por enquanto, pode ser só um repique até esse antigo ponto de suporte, né, que agora como resistência, mas resistência principal só lá em cima nos 31. Dando uma olhada rápida aqui no Bitcoin, uma queda de 1,67, né? Tá com um padrão aqui de alargamento, né? A gente tem essas linhas que a gente consegue passar como resistência aqui no Bitcoin e linha de suporte, né? Então a gente tem fundos mais baixos e topos na mesma linha, né? Um pouco consecutivamente um pouquinho mais abaixo, tá? Então um padrão meio esquisito, mas para baixo, possibilidade do suporte lá nos 52.500 dólares, que vai em linha com o suporte que a gente havia marcado aqui, olha, faz um bom tempo, né? Então dá tanto o suporte dessa antiga congestão quanto o suporte dessas linhas aqui traçadas, tá? O Ethereum também perdendo mais força no dia de hoje, uma queda de 2%, né? Peraí, pessoal. A cadeira tá um pouco baixa aqui, meu pulso tá arrebentando para mexer no mouse aqui. Puta que lá, merda. Bom, vamos lá. E aí o Ethereum, se ele, né, possibilidade do suporte principal só lá nos 2.820, né, que se eu tirar aqui o zoom, a gente vê que é um processo de acumulação de médio prazo, todo esse movimento entre os 2.800 sendo o suporte e resistência dos 3.800, tá? Dito isso, voltando agora para a nossa bolsa brasileira, começando pelos dois ativos que mais subiram, em sequência os dois ativos que mais caíram e em sequência análise a pedido de vocês. Inclusive, mais uma vez, muito obrigado pela participação. E lembrando que se você quiser ver análise de alguma ação em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago análise para amanhã, beleza? Os Minas pode ser início de um processo de repique, né? Hoje uma alta de 4,63. Quem quer tentar um repique, cara, repique com um stop de 6% eu não gosto muito, tá? Geralmente trades de contratendência ali tem que ser stop curto, tá? Mas assim, tem um grande espaço até a média, né? Tem 14%. Então, se dosar o tamanho da mão, dá para tentar um trade de contratendência, tá? Embraer, segundo ativo que mais caiu. Esse aqui acionou o pivô que eu comentei, inclusive, no vídeo do panorama do swing trade no final de semana, né, que a gente comentou do pivô. Olha que aqui daria oportunidade acima dos 42,20, tá rolando. Com stop, dei duas possibilidades: um stop mais curto nos R$ 40, né, que seria um stop abaixo dessa correção, ou um stop aqui na mínima da barra de força da semana passada. Tá, o alvo 46,29. Ok, hoje o ativo acabou puxando aí 4,26, mais volume comprador acima da média. Expectativa é que ainda siga esse movimento para cima, tá? Quem pegou, quem já está dentro, stop mais curto nos R$ 40 aqui, tentar conduzir essa operação, tá? Os dois ativos que mais caíram são Martinho, cara de entregar toda essa movimentação bonita de alta, inclusive que a gente deu aqui também o estudo para vocês, quando ele rompeu essa região, a gente comentou de entrada no rompimento da máxima com stop na mínima, então tinha um stop de 4,23 para tentar carregar até o antigo topo aqui, olha, seria 12%, exatamente onde teria cravado aqui o estudo. Tá aí agora com cara de devolver tudo, né? Já quebrou a estrutura de alta, né? Pivotou para baixo. Expectativa mais negativa, aí próximo suporte importante, só a região dos 25,90, tá? Não vejo nada para fazer. Quem pegou venda aqui foi direto no pivô, o stop está aqui no topo anterior, stop de 3,20, hoje o ativo chegou a andar 5,39, né? Deu para fazer uma saída parcial quem pegou, e o alvo lá nos 25,80, 25,90. Segundo ativo que mais caiu, Lojas Renner, né? Chegou até puxar um volume comprador aqui no rompimento dessa possível bandeirinha, mas se a gente olha pelo semanal, pode acionar uma possível venda, né? Ele já está trabalhando aqui na venda ainda da semana retrasada, olha, da perda da mínima com stop lá em cima, ainda está rolando essa venda, para baixo o suporte nos 11,98 e para cima aqui para compra, por enquanto bem complicado, Lojas Renner, tá? Não vejo nada.
Agora, ativo a pedido de vocês, CBAV no diário ainda segue um processo de baixa no curto prazo, né, bem nítido, mas tem um suporte muito importante na região dos 4,88, tá? Então é uma zona de suporte importante, porque não é só o suporte da média móvel de 200, também dessa LTA que passa nessa região, só que se a gente pega e ainda passa mais uma zona de suporte que é dessa antiga congestão aqui, olha, tem toda essa zona de suporte aqui, tá? Então, zona de suporte que é importante para a CBAV, os 4,95. Pediram também o gráfico semanal. O gráfico semanal tem suporte nos 4,80, muito distante da média móvel de 9, possibilidade que consiga segurar, pelo menos, né, aqui nessa zona aqui dos 4,88, né? Vamos ver. Já o 3, não vejo nada, tá? O papel feio, até chamou o comprador nessa movimentação de alta. Feliz para quem conseguiu pegar aqui embaixo, depois subiu em linha reta também, não dando muita oportunidade. E agora já vem quebrando essa estrutura de alta, dado que ela não fez o pivô aqui em cima. Inclusive a gente tinha até comentado desse ativo a pedido de vocês, né? Teria que romper aqui em cima, não rompeu, pelo contrário, olha, ela veio, perdeu o fundo desse movimento, fez uma perna de baixa, fez um processo de correção e perdendo agora esse novo fundo do 6,73, possibilidade de voltar lá para o 6,21. Tá? Por enquanto não vejo aí nada para ser feito, só se romper fundo quem quer tentar uma venda. Né? Um stop de 5,38 para tentar levar até lá embaixo, 7,75. Vamos 3 ainda não vejo nada para fazer, está fazendo um processo de correção interessante, deixa eu tirar as médias aqui. Né? Testando, né, esse antigo ponto de resistência desse canalzinho de baixo que pode formar um fundo. Por enquanto ainda está fraco no curto prazo, não vejo nada nem para compra e nem para venda, tá? PESA 4 no gráfico diário também não vejo nada, a gente comentou, inclusive alguém aí conseguiu pegar esse topo duplo aqui no diário, pessoal, que a gente comentou aqui, lembra? Perdesse o fundo, caracterizava topo duplo, né? Topo, rompimento do fundo entre os dois topos, topo duplo. Né? Confirmou aqui nessa barra, teria entrado aqui, olha, 3,9 ou com stop lá em cima de 5,46. O ativo na primeira perna, antes de corrigir, entregou 5,36, o que já daria para ter feito uma saída parcial no curto prazo e tentar carregar até o 7,67. Tá? Por enquanto, ativo mais provável, vim buscar aqui o 7,77, mas de qualquer fato, o ativo já entrou em uma zona de suporte. Né? Aqui tem essa linha branca, mas se a gente pega para olhar essa congestão anterior aqui, olha, isso aqui também já é uma zona de suporte. Né? Então vamos ver como é que ele vai reagir aqui próximo dessa zona já. Tá? Não vejo mais nada para fazer. Aí também era no semanal. Né? No semanal ele deu a entrada de suporte aqui embaixo. Né? E aí está se aproximando de novo aqui do 7,68, que é o suporte de médio prazo. Tá? Roxo, que seria Nubank, né? No gráfico diário, o ativo entregou. Eita, cara, que é isso? Que loucura, olha isso, Profit. Meu Deus do céu. Ele está trabalhando aqui dentro desse canal de alta. A gente comentou de uma possibilidade em Nubank, quando ele rompeu aqui, né? Essa congestão para cima, deu uma boa oportunidade. Quem pegou primeira perna deu 10,26, depois quem conseguiu segurar 14,5%. Né? Agora o ativo já começa a demonstrar fraqueza. Possibilidade de voltar a testar suporte do canal de alta aqui nos 10,70. Tá? Não vejo nada para fazer. Se tivesse comprado já teria zerado posição. Para venda não vejo nada. No semanal fica ainda mais claro o canal de alta. Possibilidade agora só lá no suporte dos 10,60 e tem que ver, né? Aguardar, ver se ele vai testar essa região e quando testar, ver como que vai ser a reação do preço nessa zona, tá? Estocástico ainda lá em cima, deixa dar uma descansada, né? Quem sabe a gente pode ver aí até o roxo 34 vir buscar quebrar esse canal de alta de médio prazo e voltar a buscar esse fundo aqui nos 8,80, tá? Vamos ver. Não vejo mais nada para fazer, tá? BIF 3 também não vejo nada. Para compra, só lá no suporte do 5,89. Aqui no meio do caminho não vejo nada para fazer. Vamos ver como é que tá as médias. Aqui deu venda, né? Mas quem vendeu aqui ontem tá tomando um sufoco, porque na barra seguinte, no caso de hoje, ela já basicamente quase veio estopar, né? Quem vendeu aqui tá com stop aqui em cima.
para baixo, suporte no 5,91. Mas ainda está correndo trade na venda, né? Mas por enquanto não vejo nada para fazer. A gente comentou de venda aqui em cima, né? Petri 4 não vejo nada também, papel enroscado. Não vejo nada. Suporte nos 35,57. Não vejo compra e não vejo venda, tá? TASA 4, a gente comentou de uma compra quando ele rompeu essa congestão aqui embaixo do pivô. Quem segurou na primeira perna deu 10,27, depois quem conseguiu segurar mais deu 14,5%. Agora ele quebrou essa estrutura de alta quando ele fez o pivô de baixa aqui, olha. Inclusive deu uma boa venda para quem conseguiu pegar, né, olha. Uma venda aqui, agora está carregando, deu a venda de correção que eu comento com vocês, olha, se afastou da média móvel de 9. Ó, se afastou da média móvel de 9, vai vender aqui? Não. Vai vender aqui? Eu não venderia, tá? Porque eu gosto de ver mais essa correção mais próximo da 9, tá? Então quando ele está essa distância aqui, eu não gosto muito, tá? Não gosto muito, mas enfim. Quem pegou, olha, com venda aqui, stop aqui, tá correndo trade, já conseguiu pegar uma boa upside aí a favor, né? Já pode pensar em fazer uma saída parcial e agora próximo suporte principal, os 10,55. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês. Desculpa um pouco a demora do vídeo, mas espero poder ter contribuído aí, beleza? Um abração e até mais.